Hello! Olá! Olá! Sejam bem-vindas, pessoas maravilhosas, ao Chá com Breja, o seu podcast favorito de entretenimento, narrativa. Hoje, mais de narrativa do que o habitual, porque vamos falar, né? Verdade. Hoje vai É ser um verdade. post bem narrativo. Se bem que, assim, estou pensando, amiga, em propor algumas questões que não são tão Legal. narrativas assim para a gente falar, porque fui reler o post e aí começou a vir uns negócios assim. Vieram questionamento. Vieram os questionamentos. Só para vocês entenderem o que a gente está falando, a gente deu uma roubada, né? A gente aproveitou. Assim como o episódio passado, esse também é baseado num post que a gente fez séculos atrás no. Como é que você fala? No Do falecido. falecido Instagram da Nix, nossa produtora. E esse post é sobre como fazer antagonistas carismáticos, né? Tipo, eu usei o Loki para dar uns exemplos assim. Então a gente vai falar um pouquinho de narrativa, mas aí depois tem mais provocações para a gente poder papear, assim, que eu acho que podem ser interessantes isso. Antes disso, partiu? Antes disso, vamos de procedimentos? O que você está bebendo hoje, amiga? Meu chá hoje, eu acho que é de novo, hein? Eu esqueci, mas é de novo o chá de jasmim, eu gosto muito dele. É muito gostosinho. Aqui, pelo menos, na minha terra tá levemente frio. Hoje já teve frio, de fato, tipo 16 graus, né? Para mim, pelo menos, estava frio, névoa, garoa, e 16 graus era frio. Hoje está levemente, então um chazinho quente de jasmim tá bacana. Você aí? Isso não é cerveja. Não é cerveja. Hoje não Não estou é de cerveja. Eu estou numa mistura aqui do meu lado de energético e refrigerante de coca, que é para levantar. No caso, não é a coca, na verdade, é refrigerante de cola, de baixa caloria, da Pepsi, Pepsi Black. É Pepsi? Eu tenho gostado mais, sabia, da Pepsi do que É mesmo? da Coca. Eu não sei por O que quê. quer dizer? Eu não, É. eu não sei explicar. Pepsi desce diferente. Não sei. Ela, para mim, tem um saborzinho de adoçante, que eu, pelo menos, não gosto muito. Então, para mim, tá ao Eu acho, contrário hoje em parece dia. Tenho sentido mais isso na Coca-Cola. Coca-Cola. É. Seu paladar para Coca-Cola, amiga, é mais refinado que o meu nessas pontas. Infelizmente, isso não é nada para se vangloriar, não, porque eu tô destruindo aos poucos o meu corpo. Tá. Então. E avisos de sempre. Gente, eu tô meio exausta. Tem um porquê de eu não estar tomando cerveja hoje, porque eu tô numa mistura de exaustão e eu acho que uma. Não é gripe, vai, mas sinusite, quando ataca, ela vai chegando nesse estágio meio gripal também, que é o que eu estou hoje. Eu falei, se eu tomar uma cerveja, eu até comprei, olha só, eu dessa vez não fui de Zé, inclusive nem vou fazer propaganda dele hoje, porque não fui dele, então não acho justo. Hoje nem fui de Zé, fui de cerveja bonitinha, bacanuda, que estava em promoção aqui na frente, só que eu não estou conseguindo, não. Eu acho que se eu tomar uma cerveja, eu capoto. Então, é melhor É, mais. é melhor isso, é melhor energético. Daqui a pouco ele deve estar fazendo efeito e eu vou estar mais animadinha. Vai Perfeito. ser melhor. Mas enquanto isso não acontece, vocês podem o quê? Se você estiver no YouTube, você pode curtir, você pode compartilhar com seus amiguinhos. Eu fiquei muito feliz que nosso último episódio bateu quase um recorde para esse canal. É, Pois é, assim, não é um recorde alto, não é um recorde alto, mas comparado à quase inexistência de audiência que nós temos dos outros vídeos, eu me senti o quê? Famosa. É que a gente, né, para quem não sabe, para quem chegou agora, a gente já teve vários momentos, né? Esse podcast está aqui desde 2020 Yes. e a gente já teve em outra, né? Para quem está vendo no YouTube de novo, a gente já teve em outro canal, né? Que também era nosso, claro. Uhum. A gente veio para esse, enfim, a gente tenta ouvir o que os gurus do marketing digital falam. Preguiça deles, quase todos eles, 95%, mas é compreensível que eles tenham um entendimento maior disso do que a gente, então a gente escuta. Às vezes a gente faz, às vezes a gente se dá bem, às vezes não. E Um resumo da vida, não é mesmo?
E de que outra forma vocês podem ajudar a gente, Isadora? Além das redes tradicionais, como você sabe, pode estar ouvindo isso aqui no YouTube, você pode conhecer a gente lá do Instagram, mais uma forma de escutar esse podcast, uma forma bem bacana que a gente indica sempre é pela plataforma de áudio Orelo. E a Orelo é uma plataforma de áudio, tipo aquelas outras que você sabe quais são, entendeu? Quais são? Aquelas que você só escuta as coisas. Então, ela tem um diferencial que ela é a única plataforma de áudio que remunera, nossa, eu fiquei em dúvida quanto a essa palavra, remunera os seus criadores de conteúdo, nós aqui e muitos outros. Isso é, cada vez que você entra lá na Aurelo, escolhe o episódio que você quer ouvir, dá o play, a gente já ganha alguma coisa com isso. É um pouquinho, mas é de pouquinho em pouquinho, né? Que a gente faz as coisas funcionarem. Então, escutem a gente pela Aurelo, temos lá mais de 40 episódios, né? Yes. Nossa Senhora, mais de 40 episódios, e além de nós, também tem muita gente bacana por lá. Eu acho que é importante dizer isso, que não só nós estamos, mas um universo de possibilidades, de coisas bacanas de se escutar também. Deem uma chance. Baixa o app. Antes de começar, eu falei que não ia fazer merchan do Zé, mas eu mudei de ideia porque eu lembrei que eu comprei essa Pepsi pelo Zé, então tá valendo também. E aí é um ótimo exemplo de que você pode ver coisas além de cerveja nesse aplicativo e ajudar a gente a beber o gole da semana que vem, porque toda vez que se você tipo, baixar o aplicativo e fizer a sua primeira compra com o nosso cupomzinho, que está aí debaixo na descrição, você ganha desconto, a gente ganha desconto, então, né, de desconto em desconto também é aquilo que estamos falando. Bem, mas vamos de assunto de hoje, que é o DNA de um antagonista carismático. Que bosta é essa, né? O que configura, como é feito? Como é feito, como nasce? Caramba. Então, eu acho... Eu estava parando de pensar nisso, né? Porque no postzinho eu detalhei algumas coisas que são... Se você misturar todas elas, vai dar muito bom, geralmente, né? Se você, né, fizer com discernimento e tal, geralmente dá bom. Mas se você usar só algumas delas, também dá, porque às vezes, inclusive, acontece de forma não intencional, porque eu lembrei... A gente estava falando esses dias não, em algum desses episódios recentes, a gente estava falando de Buffy, e o Spike, que acaba virando namorado da Buffy eventualmente e tal, ele não era para ficar na série, né? Eu estava ouvindo uma entrevista do ator falando que, inclusive, o Joss Whedon quase bateu nele, porque... Ele ficou. Olha só essa treta. Eu juro que eu vou chegar no personagem, gente, mas olha só que tour maneira. Só que não, né? Mas assim, como eu não gosto de Joss Whedon, eu adoro falar mal dele por aí. O personagem, assim que apareceu, começou a fazer muito sucesso. Porque o Spike tem uma vibe muito anarquista, irônica, né? Sendo que, assim, ele é um vampiro mal, que nem um pica-pau mesmo no início, assim, sabe? Tipo, ruim, né, esse moço, não é legal. Ele não é legal, ele não era nem para ficar na série, era para ser morto pela Buffy eventualmente, porque ele era um antagonista. Só que aí o público adorou ele, porque ele era engraçado, e aí tá uma das primeiras características que é, tipo, se o personagem tiver Gente, cachorros. Se o personagem tiver um bom senso de humor, já é meio caminho andado. Eu vou dar outras características que você construir bem, que foi o que o Joss Whedon teve que inventar para o Spike depois, para justificar. Assim, é meio que assim, já que o público gostou, eu agora preciso tornar ele legal para ele continuar na série sem ser morto, eu vou ter que criar coisas. E aí ele cria o resto das características que a gente vai falar aqui para ele. Mas aí o que acontece? O grande teorema do Joss Whedon para Buffy é que os vampiros representariam assim a adolescência, uma coisa para você passar por e ultrapassar. Ele tinha essa coisa assim. Então, tirando o Angel, que foi feito para ser bonzinho porque ele tem alma, todos os outros precisavam ser mortos, aniquilados pela Buffy, porque eles precisavam, né, passar pela vida dela porque é adolescência. Eu sempre fico curiosa como é que se deu essa configuração do esse tem alma e os outros não, né? Alma é um conceito tão abrangente,
tão abstrato, tão abrangente ao mesmo tempo. Como é que você decide quem tem alma e quem não tem? Não, porque de fato é uma maldição. Inclusive, Buffy é para se ter episódio dela também. Tem uma maldição. O Angel era, tipo, um dos mais malvados vampiros na época dele. E aí ele dizimou um grupo de ciganos, e aí a cigana sobrevivente amaldiçoou ele e deu a alma dele de volta para ele, porque na mitologia de vampiros de Buffy, quando o vampiro se torna vampiro, ele perde a alma. Logo, ele não tem consciência, meio psicopata, pode fazer o que quiser, sair matando geral, etc. Não sente culpa. Não sente culpa, exato. E aí, quando a cigana dá a alma de volta para ele, ele se sente culpado e é amaldiçoado por toda a eternidade, a ficar culpado por todas as coisas que ele fez. Entendeu? Valeu, tia! Yes. E aí, essa é a vibe do Angel. Inclusive, isso, quando vão resolver a questão do Spike, uma das coisas que acontece com ele acaba que a principal coisa é ele se apaixonar pela Buffy depois, né? Mas, assim, a principal coisa que acontece com ele antes, que ele fica puto, quando começam a gostar dele, e aí o Joss Whedon tem que manter ele na série, é que tem um rolê de militares que fazem monstros à la Frankenstein, um negócio assim, e aí botam um chip no cérebro do Spike que faz ele ter consciência. E aí, consciência é tipo culpa, essas coisas. E aí, é esse rolê. Mas por que eu tô falando isso? Ah, sim, aí, não terminei de contar a fofoca. Aí, o Joss Whedon foi pra cima do ator que faz o Spike, meio puto com ele, assim, de tipo, era pra você ter saído da série, como é que você ousa? E tipo, ele achou que o Joss Whedon ia bater nele mesmo. Aí ele falou, não, cara, você faz o que você quiser, se quiser me tirar da série, tipo, a série é sua, sabe? Se você quiser, fica de boa aí, tá tudo bem. Que isso? E aí, bem, acabou que... Joss Whedon, para vocês. É isso. Ser humano muito evoluído. Bem, vamos aqui falar, então, dos personagens vilõezinhos. Existem algumas coisas, assim, importantes. Uma é você dar para ele uma motivação compreensível do porquê que ele é um vilão. Assim, a gente conseguir empatizar de como é que ele cedeu para esse lado sombrio dele, né? Por que ele ficou assim, né? Por que ele ficou assim? E aí, inclusive, assim, hoje em dia, principalmente, né, que a gente não cria, é muito difícil você ver um protagonista, eu acho que até em novela hoje em dia, mesmo mocinha de novela, tá ficando cada vez mais difícil você ver personagens que não sejam falhos, né? Que não tenham falhas morais alguma, porque não tá mais crível, né? Houve toda uma evolução no audiovisual, e eu acho que na literatura eu não sei, porque eu não tenho todo esse conhecimento para não saber se não tem, sabe? Ainda. É porque eu acho que a literatura, o cinema o audiovisual é gigante, mas a literatura é de uma abrangência absurda. Pois é. Tem mais milênios de história, coisa que o audiovisual ainda não tem, né? Pois Enfim, eu não... fácil rastrear sei lá, o cinema, né? Como é que você passa aquele recorte, né? Mesmo assim, né? Imagina um recorte do Young Adult, não sei se a gente consegue chegar tão a fundo assim. Cara... Alguém deve conseguir. Tipo, eu tô tentando lembrar aqui, Mano, até as novelas turcas que tem mocinha que é inteligente, mas imbecil, elas acabam tendo alguma coisa... Várias imbecis, pai amado. É muito triste, porque eu gosto de novela turca, eu fico muito triste. Ela gosta. Eu não posso gostar completamente, eu gosto isso. com ódio, é uma coisa muito sofrível. Bem, tudo bem. Aí, qual é o rolê da motivação compreensível? Eu tava falando disso dos personagens falhos, porque é como se você fosse... Se o personagem falha não tivesse parado só na falhazinha e ainda não tivesse um senso moral mais forte, né? O que acaba acontecendo com os antagonistas carismáticos, e eu acho que especialmente vilões, assim, porque antagonismo não necessariamente significa que a pessoa é maligna, né? Ou que tá querendo fazer o mal pro personagem.
É o a gente antagonismo. falar sobre, né? A principal diferença, se a gente pensar assim, é que antagonismo tem a ver com oposição, tem a ver com gerar conflito. Então, pode ser assim, sei lá, numa família que se gosta e ninguém quer o mal de ninguém, as pessoas podem ser antagonistas umas das outras porque têm objetivos que se batem, sabe? Que colidem e aí se tornam um conflito, obstáculos um para o outro. Antagonismo tem a ver com obstáculo, né? Pro objetivo de quem é o protagonista. E vilania aí tem a ver com esse lado mais negativo. Marca da maldade. Então, e não necessariamente maldade, mas assim, tá disposto a fazer coisas muito bad vibe, sabe? De fato, é isso. Eu acho que é o negócio do bad envolvido, talvez. Não sei qual é a melhor palavra em português, né? Malvadezinhas, talvez. Malvadezinhas. E a gente sabe que maldade, às vezes, né, não é só aquela da violência explícita, não é só aquela do sangue, né? Enfim, tá aí o melodrama para ensinar a gente. Eu tenho uma dúvida, amiga. Pode ser uma dúvida boba e eu posso estar interrompendo seu raciocínio, mas esse podcast é assim mesmo. Damon Salvatore, ele saiu de antagonista para protagonista ou ele ainda era antagonista de qualquer forma, porque ainda era uma questão de empecilho na vida do irmão, cujo nome não me vem à cabeça, porque ele não era tão bonito assim. Stefan. Entende? Se é que isso. Show. Entende minha lógica? Entendo, mas inclusive a gente vai falar de Damon, falaremos de Damon nas minhas provocações. Okay. Mas, cara, é porque assim, o Stefan. Chato, caralho. O foda com Diários de Vampiro é porque assim, eu parei de acompanhar, chegou uma temporada que eu não aguentei mais. Mas assim. Muito mais assim, não, amiga. Só. O lance é que, assim, chega um momento que a Helena nem é tão mais protagonista assim, chega uma hora que ela, inclusive, sai da série, né? E aí, como os três... inicialmente, sim, mas o que vai acontecendo com a série... Eu não cheguei a ler os livros. O que vai acontecendo com a série é que os três são protagonistas. Então, os três são antagonistas uns dos outros, eventualmente, me parece. Saca? Porque tem momentos até que, tipo, a história do Damon é a principal da temporada, se não me engano, sabe? Tipo, eu tenho pelo menos essa memória. Eu não sei se eu tô muito zoada ou se era porque eu gostava mais da história dele do que de outras pessoas. Às vezes, eu também não tive, eu acabei não acompanhando a série como um todo, inclusive eu fui vê-la muito tempo depois, né, as primeiras temporadas, e eventualmente eu segui, porque, sei lá, não me prendeu o suficiente, também não é por nada, não. Mas, enfim, ela tinha... claro que era uma série com mais camadas do que a contrapartida cinematográfica, que era Crepúsculo, é isso. Mas eu achava essa parte interessante, que você conseguia ver aquele personagem que tinha aparecido ali como o cara que ia ser o problema, né? O cara que vai ser um problema, que seja para o desenvolvimento pessoal do irmão ou para o relacionamento, né, que a mocinha e o mocinho tinham. E aí é o que você falou, de repente vem tanto problema que aquele cara nem é tanto assim. Ele fica com uma sensação de anti-herói, né? E rola muito com esse tipo de personagem que acaba sendo carismático demais, é que eles ganham... Nossa, tá rolando uma barulhada aqui. Ah, escola de samba. Será? Que, gente? Acabou já o carnaval. Não, amiga, esse ano não. Esse ano tem plot twist. Plot twist total. Carnaval de novo. E eu esqueci que eu tinha ensaio. Tá muito alto aí a barulhada? Não, eu não barulhada. Eu ouvi o que eu achei que eram cães. Só isso que eu vi, rapidamente. Não, é porque para mim tá um pouco alto, mas vai dar para continuar a gente raciocínio. O que acaba acontecendo muito é o efeito Spike que eu falei aqui, de o cara já era carismático. Eu não sei se foi isso que aconteceu com o Vampire Diaries, porque, de novo, eu não li os livros, eu não sei se já nos livros ele tem essa força desde o livro 1, essa força protagonista, né? De ser quase né, de tipo assim, talvez dos três estarem em disputa de equilíbrio, e aí cada vez um é um antagonista de um, porque também tem aquela coisa, para quem não ouviu, e tiver curiosidade, vale ouvir o podcast que a
Carol veio aqui falar de gótico com a gente, que ela fala dessa coisa do triângulo amoroso, luz e sombra do gótico, que é uma coisa que eu acho que Crepúsculo tinha, Diário de Vampiro tinha, então pode ir nessa linha, mas o que acaba acontecendo muito nesse efeito Spike se o cara não tinha motivação ou não tinha assim, se o cara não tinha motivação, inventam um arco de redenção para ele, sabe? Arco de redenção é batata. Sempre rola quando começa a ser o queridinho da audiência. Mas assim, ele não era tão ruim assim. Não era tão ruim assim. E aí a mãe dele maltratava ele. Eu acho que a gente vai na segunda parte que eu vou propor a questão, a gente entra nisso. Deixa eu só, então, vamos fechar aqui as características só para, tipo, as pessoas desenharem na cabeça. Quais são os principais elementos desse antagonista carismático? Ter uma motivação compreensível, a gente sabe por que ele é do jeito que ele é, e a gente consegue empatizar. É muito importante que a gente consiga empatizar com esse personagem. O Loki é um exemplo muito bom, porque ele tem a coisa de ser super preterido pela família, né? Tipo, tem aquela coisa do adotado, rejeitado, que depois ele descobre ainda por cima que ele é adotado, né? Ele acha que ele é só rejeitado. E, assim, a família depois ele... inimiga, né? Cara? Exato. Reino inimigo. Poxa. Exato. Tipo, é pior ainda do que parecia ser. Então, assim, tem um porquê muito grande para ele querer ser amado, e ele associa ter poder a ser amado, porque quem sempre foi amado no reino era o Thor, que era, tipo, supostamente o mais poderoso de todos os deuses e tal. Então, assim, a lógica dele, que é o lugar onde ele geralmente tende para a sombra, né? Tende para o mal e descompensa e faz muita merda, é nessa ambição de poder que está ligada a essa carência dele. Então, a gente consegue, se você consegue entender a motivação de personagem, você às vezes pode até não conseguir, tipo, passar tanto pano assim, mas você consegue passar um pouquinho. Né? E você consegue torcer para que ele talvez melhore, sabe? Você fica com aquela crença de tipo, pô, sabe? Dá para entender, tadinho, poxa, gente, né? Também, Tudo que ele queria era ser valorizado, era ser amado. E aí, no caso do Loki, também tem uma segunda coisa que é ótima para antagonista. Para vilão, isso é quase impossível, tá, gente? Porque o Loki é vilão em alguns momentos, mas ele é muito mais um antagonista, tanto é que ele agora é protagonista da própria série, né? Tipo assim, ele é um personagem meio dúbio, assim como o Deus no qual ele foi baseado, né? Venhamos e convenhamos, Loki já era o deus nórdico mais dúbio que há possível. Então, tem um porquê ele ter esse lugar, assim, né? Mas a outra questão é que, no fundo, ele não quer causar destruição, né? O antagonismo dele está muito ligado a esse vazio que ele sente, essa mesma motivação. E ele, né, tem uma coisa que mostra sempre nos filmes, é o quanto ele ama, no fundo ele ama o irmão, né? Ele ajuda em muitos momentos. A gente tá o tempo todo falando assim, cara, dá para esse boy sair dessa, né? Tipo assim, ele tá sendo vítima de si mesmo, né? É a tal da passação de pano hard, assim, mas que a gente sempre entra com esse tipo de personagem que é tipo, cara, ele é vítima de si mesmo. E aí tem a coisa do senso de humor, que assim, basta um vilão ter senso de humor, e aí, bom senso de humor, tá, gente? É aquela coisa do carisma mesmo, aquela coisa de uma ironia, um sarcasminho bem feito. Aí decente, gente. Também não dá para, não é assim. Aí rola o que rolou com o Spike, que é assim, você nem precisa dar motivação para ele ser como ele é, entendeu? Você nem precisa nada. Porque se você dá isso, já existe uma coisa com vilania e esse espírito
esse espírito de destruição, assim, que eu sinto... Posso estar viajando, tá? Eu lembro que eu cheguei até a fazer um trabalho sobre isso na faculdade, que hoje em dia eu olho para ele e falo assim, não sei se eu concordo mais tanto, mas, assim, tem um certo apelo o vilão, né? Não é à toa que o Joker do Heath Ledger fez o sucesso que fez. Aliás, todo Joker faz, né? Tirando o 30 Seconds to Mars lá. 30 Seconds to Mars. Como é que é o nome dele, gente? Jared Leto. Péssima escolha de esse mesmo. carreira nesses últimos tempos, coitado. É, Péssimas. Você ganhou a gente, Jared, troca. Você ganhou um Cara, Oscar, mas não, sabe qual é o doido ali? É que assim, se você pensa, pô, Jared Leto de Joker, Jared Leto de vampirão lá, a ideia não é tão Tudo ruim, combina. combina, mas a execução que é podre, É. né? A persona dele combina com isso, dele, Jared, né? Meio rebelde, meio revoltado. É um cara que tem tudo para funcionar nesse tipo de papel. Só tem que fazer direitinho. Às vezes, né? Vamos lembrar que o ator não se dirige sozinho, né? Não é assim também. São um conjunto de decisões. Mas tirando o Jared Leto, essas figuras do caos, né? Esse sombra e caos sempre tem um certo apelo em si. Você juntou isso com um bom senso de humor, geralmente já é o suficiente para a audiência ter uma quedinha pelo vilão e querer que ele tenha, querer essas outras coisas que a gente falou, né? Da gente entender a motivação, da gente torcer para ele de alguma forma, da gente achar que no fundo ele tem solução. Então, assim, é essa tríade, são esses 3 elementos, a princípio, tá? Em termos de construção narrativa. Agora vamos para a questão, que é o seguinte: tem um post maravilhoso, aliás, gente, não é saideira ainda, mas tem um Instagram que sigam, por favor, que é uma moça chamada, quer dizer, esse não é o nome dela, o nome do Instagram é Shoes, SHOES 4 Books, BOOKS. Ela faz umas paródias, umas análises muito sensacionais de literatura, especialmente literatura erótica. Ela faz uns negócios assim, sabe, de romance hot, ela zoa de um jeito muito sensacional. Novela mexicana, tem umas coisas ótimas. E aí, ela fez um post que foi o que me fez juntar 2 mais 2 com esse e falar: caramba, a gente pode. Vamos abordar essa questão, que é assim que ela fala. 5 elementos que podem transformar o seu anti-herói sociopata ou seu vilão em um queridinho dos leitores. E aí os elementos são os seguintes. 1. Atente-se para a cor e etnia. Ele tem que ser branco. Nada consegue gerar mais mobilização do que o sofrimento de um homem branco. Não posso discordar. 2. Aumente os níveis de ironia e sarcasmo, que era o que a gente falava aqui antes. Ambos são amenizadores naturais de maldade. 3, olhos e cabelos. Olhos azuis, aí o Hello Demon. Olhos azuis para o autor fazer comparações com a profundidade do oceano e do quanto alguém quer se afogar nele. E cabelos negros para realçar o branco de sua pele. Isso você for para reparar, temos muitos antagonismos bem nesse... Não tá tão errado assim. Não tá. E aí a imagem... Só para não dizer que é só o Damon, é justamente o boyzinho de Peaky Blinders, sabe? Mas pronto, o próprio Loki pode estar dentro Também. desse contexto. Acho que a gente parar para olhar de uma forma geral, nos últimos anos de mídia, isso é muito comum mesmo. Me lembra até aquele post, que aliás a gente pode trazer para cá também o seu post da estética do diabo em Hollywood, que assim, se for para reparar, tem muitos símbolos que se repetem aqui, não é mesmo? Por que será? 4. A gostosura importa. Então, dedique um tempo à descrição da beleza dele. 5. O passado, que aí é a tal da coisa de ou motivação, né, que a gente tinha falado antes, ou a tal redenção. Por último, desenvolva um passado onde a morte de uma pessoa, um maltrato na infância, etc., justifique a violência e a vontade de aniquilar meio mundo. Que também tem um pouco a ver com o que a gente falou na semana passada, semana retrasada, porque agora a gente está falando de 15 dias, né? Dos filmes de Rape Revenge, que é essa coisa assim de bora traumatizar o povo, mas traumatizar mesmo, assim, né? Alguma coisa de violência na vida, porque aí tudo se justifica, né? Aparentemente. Na verdade, ele fez isso porque não.
E se a gente pega. Eu acho até que a gente já deve ter falado por aqui na nossa época de nossos episódiozinhos de True Crime, o quanto a gente ouve de passação de pano para psicopata, serial killer, porque gente, na teve verdade- um passado traumático, violentado, etc, etc, Sorry. etc. E assim, não é todo mundo que sofre violência que vira, né, assassino. Então, eu acho isso muito Então. doido. Então, né? Mas é. São só os fatos. Mas, enfim, tem que ter um limite, né? A gente, enfim, acho que a gente falou isso em algum momento lá nos episódios, na fase True Crime, mas é claro que são coisas que têm que ser levadas em consideração, até para que, como sociedade, a gente não fique reproduzindo certas coisas, né? Para quem sabe assim a gente consiga, sei lá, dar uma estagnada nessa merda aí. Mas, gente, não, mas a mãe dele botou ele de salto quando ele era criança. Aí os colegas riram. Tá, aí ele corta a cabeça das moças, ele amarra, né? Tudo bem. O que me preocupa muito nesse estereótipo, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que é uma ferramenta narrativa ótima, assim, eu gosto muito de vilões humanizados, né? E nem só vilões, antagonistas, né? Principalmente antagonistas, porque eu não gosto tanto de vilania. Na verdade, eu tenho ficado cada vez mais com preguiça de vilão, sabe? Em narrativa, Vilão porque solto, né? Vilão desmiolado. tá ficando. Eu não consigo mais comprar, sabe? Muito. Mas ao mesmo tempo que isso é uma ferramenta muito útil e que eu acho muito boa, assim, inclusive a série que eu vou indicar é muito sobre isso o tempo todo, né? Personagens que têm essas questões e ao mesmo tempo são podres, e você fica assim, gente, eu não sei, sabe? Você fica o tempo todo angustiado. Me preocupa muito porque esses elementos são os mesmos que possibilitam que o Damon, é aquilo que eu falei, cara. Eu não continuei vendo Vampire Diaries para falar se aquele relacionamento era tóxico, sabe? Aquela coisa assim que, tipo, putz, mau exemplo para crianças, sabe? De, tipo, vamos romantizar Eu acho que o relacionamento dele com o irmão, até onde eu vi, era mais tóxico do que qualquer outra coisa. do que com a Helena. Eu não vi esse romance dos dois, eu sei que acho que teve, né, tal, mas... eu também não vi, mas assim, eu tenho uma lembrança muito forte, do próprio Edward, né, de Crepúsculo, mas também de, tipo, vários romances que surgiram nessa época, assim, nesse rastro de coisas sobrenaturais ou ETs, ou, né, coisas parecidas que você tinha lá o personagem mágico com a menininha humana. E esse personagem mágico geralmente tinha essas características, né? Ele era meio dúbio, ele era malvado, ele era escroto, mas aí acontecia o passe de mágica da motivação, né? E do trauma do passado, apesar de tudo isso, e dele ser abusivo, temos, assim, tem a passação de pano de que ele só é assim porque, né? Então, assim, o que eu ia levantar, na verdade, não é nenhuma. Sei lá, o que você acha disso, amiga? Eu comecei, quando eu reparei nessas. Não reparei, né? Foi reparado para mim a junção dessas duas coisas, de tipo, o que eu tinha analisado com o Loki também combina com esse tipo de personagem. É o mesmo tipo de personagem, mas assim, é que no Loki eu não acho que isso é usado pro mal, entendeu? Eu não vejo. Eu acho muito não. Acho que é É, só uma característica do cara, né? é uma parada assim, toda a jornada dele, assim, ele, tipo, mesmo quando ele faz merda, ele acaba ajudando a consertar a própria merda que ele fez, né? Ele tem assim, ele nunca passa, pelo menos não na minha lembrança, ele nunca passa do limite em que tá ok passar pano pra ele, sabe assim? Eu acho que o auge do What the Fuck do Loki é o Vingadores 1, né? Que às vezes a gente esquece, mas ele é para ver o tamanho que o vilão tomou, né? Que o personagem, a proporção que o cara tomou. Eu acho que é a coisa mais aleatória, aquela tentativa de dominação global, que eventualmente
todos os outros momentos do personagem na Marvel é assim, tipo, cara, você foi ridículo, ele é pateticão, realmente, nada a ver. Mas eu acho que ele nunca faz nada extra. É isso, para mim o extra é aquilo, porque aí a gente está pensando com a cabeça de nerd, né? Porque ele atacou uma cidade que morreram vários humanos ali. Claro que no filme a gente só vê os Vingadores sendo atacados e prédios caindo, então você tem que pensar muito sobre isso. Mas eu acho que esse é o extra. E a gente continua gostando dele. E acho que Até porque os próprios Vingadores matam um monte de humanos o tempo todo, né? Então. Exato, é uma coisa que eu acho que o sistema atual faz, né? Ainda mais quando tem essas violências PG-13, né? Para o menor de idade, que a gente nem vê tanto sangue assim, então nosso conceito de morte e destruição né? Fica um pouco pequeno, mas eu acho que ele é um personagem que a narrativa dele, a empresa já fez muito para ele ser mais humano, eu acho. E a partir do momento que a gente entende o fator humanidade, a gente começa a aceitar melhor as falhas de qualquer um. Quando você percebe que só o que ele queria era ser amado, quando no segundo filme horroroso do Thor, ele é o cara que fica destruído quando a mãe morre, o Thor não fica. O Thor só fica abalado porque a mãe morreu lá no filme, lá no Ultimato, sei lá, no último. Aí que você vê ele, ai meu Deus, minha mãe morreu. Cara, tua mãe morreu tem anos. Era uma atriz famosa nos anos 90, tipo, chora, sei lá, qualquer coisa. Então ele vai ganhando contornos mais humanos acho que ele tem muito aquilo do irmão rebelde, né? Eu acho que ele é muito tranquilo. Eu acho que mesmo ele tendo atacado a Terra, o Daemon, eu me lembro de fazer coisas piores, né? Eu acho que fazia coisas piores, daí, né? Tem que lembrar o PG era de quem? É esse personagem vibe Morro dos Ventos Uivantes, assim, né? Esse interesse romântico que está entre o interesse romântico e um antagonista, porque você tem aquela coisa, aquele tropo do ódio, hate love, né? Aquela coisa assim de tipo, eles se odeiam, mas aí no fundo, isso é só tesão. Só que não é só tesão, porque existe abuso no meio do caminho, então você não pode, abuso principalmente psicológico no meio do caminho. E aí você associar essas coisas, eu tenho cada vez mais ficado perturbada com essas coisas, assim, sabe? Você chegou a ver o Phoenix Rising? Que é um documentário que está na HBO, que é a Evan Rachel Wood, falando do relacionamento com o Mason. Mason. E hoje eu tô. Ia ser bom. Era melhor. A amiga é um negócio. Eu vou te falar que mesmo tendo o estômago do True Crime, eu fui ficando sabe? Eu fui ficando muito. Enjoado, né? Porque é muita evidência e é muito podre, assim. É um ser humano muito, muito, muito nojento e que ele é basicamente esse vilão, né? Ele é esse, nem vilão, né? Ele é esse antagonista carismático clássico, porque se você vai pegar as características, é um cara da ironia, sarcasmo o tempo todo, antissistema, ele tem essa desculpa constante de que ele está sempre tirando sarro do sistema, então toda a provocação dele é com um objetivo, mas você vai vendo que o cara é nazista de verdade, não é só... as suásticas dele não são tão de brincadeira assim. Acho, né? E vai vendo o quanto ele abusa, não só da Rachel, parecem tem várias outras mulheres, e inclusive caras que trabalharam com ele também, E aí você vai ficando... aí ele tem aquela motivação do passado também, porque, né, menino perturbado, que não era aceito pela igreja, não, sabe aquela coisa assim, aquela vibe do... É ruim, eu entendi, é ruim mesmo. Acho que a gente, pronto, de novo, como sociedade, a gente cria os ambientes, ajuda a montar os ambientes para esse tipo de situação se formar, esse tipo de pessoa se formar, né? Mas meu negócio é assim, é exatamente o ponto onde você estava antes. Em que horas que a gente começa a passar o pano para isso, né?
Porque e todas as outras pessoas que vêm... Não, e já tá uma passação de pano imensa para ele, né? Assim, É mesmo. eu fui buscar, né? Ele, como ele tá processando ela de volta, né? Tipo, tá tentando descredibilizar a série e tudo, e tem pessoas a favor dele e tal. Pelo que eu vi, em uma das alegações dele tem tantas provas quanto a dela, tipo, porque é um documentário inteiro que, beleza, é bastante apelativo, tem momentos que são bem... O início, principalmente, eu fiquei um pouco incomodada, porque eu acho que, assim, se fosse um pouco menos apelativo nessas horas, entendam, tá, gente? Entendam aqui que eu não estou... Porque, às vezes, eu sempre fico com medo quando eu vou falar essas coisas, porque as pessoas às vezes não percebem, tá? Mas olha só, entendo. Eu não estou dizendo que a mulher não pode sofrer pelo que ela sofreu, tá? Não é sobre isso. Não estou dizendo isso. Mas, como a gente está falando de um documentário, a gente está falando de uma narrativa, e a gente já está numa sociedade que descredibiliza as mulheres e que já tende a dizer que as mulheres são histéricas, apelativas e que falsas, e etc., e que estão manipulando os homens, blá, blá, blá. A gente já tem essa narrativa social montada, tanto é o que estão usando. Como o início do documentário é muito emocional, porque eu acho que a própria Rachel Wood tem essa pegada meio dramática mesmo, é uma pessoa dramática, né? Tipo, a sensibilidade dela tá sempre assim, nesse lugar, né? A forma como ela se emociona é um pouco nesse lugar. Eu comecei a ver, torcendo para ter muita prova ao longo do documentário, porque, assim, podia muito ficar nessa coisa de, tipo, é muito manipulador por conta desse lugar, sabe? E aí, felizmente, tem... Cara, o documentário vai dando um nojo, amiga, vai dando um nojo. Vai... Eu fui vendo aos pouquinhos, porque fui passando mal, assim. Mas... O que eu tava falando disso? Sim, como é que para de passar pano para isso? Eu não sei, mas eu me preocupo. Sacar esse 2+2 me fez parar para pensar 2 vezes quando eu for criar antagonistas, especialmente antagonistas homens com essas características, onde é que eu traço a linha, né? Se ele vai ser carismático, eu acho que ele não pode ultrapassar certas coisas que não dá para passar pano, sabe? Porque aí é uma questão pessoal, tá? E eu sei que muita gente vai falar que, tipo assim, é arte, o cacete A4, sabe assim, né? Que, tipo, isso não deve ser censurado, etc. Não sei o quê. Mas, assim, pessoalmente, eu, com a minha consciência, comecei a parar pra pensar que, por mais que seja, assim, é divertido esse tipo de personagem, eu acho que tem certos limites que, se você cruza e torna carismático um cara que na vida real até pode ter essas coisas, você tende a passar a mensagem errada especialmente para meninas influenciáveis, quando você está falando dessas coisas, né? Porque é o maior público dessas histórias, especialmente que tem algum tipo de teor romântico envolvendo esses personagens. Eu comecei a falar assim, cara, tem certas coisas que ele não pode ser carismático, sabe? Porque senão a pessoa vai achar que o resto do que ele tá fazendo tá tudo bem também, sabe? Eu acho que dá uma confusão, sinceramente. Eu acho que pode levar a algum tipo de confusão e tem coisa que não dá. Sabe? É isso. Você perguntou e a gente fica na linha do abstrato com Loki. Pronto, ele invadiu a Terra. Gente, isso é sério pra cacete. Isso é muito sério. Isso é grave pra caralho, compreendo. Invadiu a Terra com umas centopeias gigantes, uns bichos. Foi ruim, foi feio. Nova York, não sei como sobreviveu. Sim, os Vingadores. Mas ele tem um ar tão cartunesco, aquele primeiro filme, tão cartunesco, né? Em termos de novo, linguagem cinematográfica, linguagem de audiovisual, e, de novo, uma coisa que a gente sempre fala, assim, às vezes, como a gente mostra as coisas, né? Muda a percepção, né?
a gente até hoje compreende a gravidade do que Thanos fez, a gente concordando ou não com ele, ou achando que tinha alguma base, né? De onde ele partiu para estalar os dedos, mas é muito mais grave, a gente consegue sentir o peso daquilo pela forma como foi construído e pela forma como foi gravado. Aquela invasão do primeiro filme dos Vingadores, gente. Só o lance de não ser realista, né, amiga? Realista no sentido assim, a gente não tem comparativos exatos na nossa realidade desse tipo de vilania, né? Cara, lembrei em Vampire Diaries do Klaus, que é um personagem que as pessoas passam pano pra cacete, mas é um estupro. Ele, se não me engano, ele estupra mulheres ao longo da série, ou mata pessoas de jeito tortura, né? Eu lembro que quando ele apareceu, eu lembro de ter visto, aí não sei mais as ordens, de ter visto que ele estava, ele e a família dele lá no Vampire Diaries. Quando apareceu a deles, eu acho que eu vi mais os The Originals do que o Vampire Diaries, vi mais certinho. E assim, ele tranca a mãe do bebê numa torre, né, de forma resumida, a mãe do bebê dele numa torre. Ele é controlador, ele mata os irmãos, bota em caixão, cara. Sério pra cacete, entendeu? E tudo tem um grande ar de romance, não é que a série, em momento nenhum, isso parece certo, eu acho, tá, vamos lá, para mim, tá? Para mim, a série não passa uma impressão de que isso tá certo, mas tem uma melancolia, uma dramatização que pode virar uma romantização fácil. Tanto que ele é protagonista daquilo lá, todo mundo é antagonista, mas o vilão, eu acho que continua sendo sempre ele. Todo mundo percebe que a merda quem está fazendo é ele e as outras pessoas que estão em volta, tentando tomar o reino dele, kkk, New Orleans. Tudo bem, cada um tem o domínio que consegue conquistar. Todo mundo acha que aquilo tá uma merda. Então, mas sabe o que é um sujeito ruim? É aquele sujeito. E tudo bem que seu pai te caçou, tudo bem, né? Eu entendi que seu pai te caçou, não devia, que você foi maltratado na sua infância. Isso tudo é muito ruim. Inclusive, foi maltratado pelo pai e defendido pelos irmãos. Por que você está enfiando estaca nos irmãos agora? Teus irmãos estão te defendendo, irmão. Cara, que isso? Eu lembrei agora Como do assim? Eric, você estava falando do True Blood, lembrei do Eric também, que eu lembro que eu amava o Eric. Isso é desse lugar que eu tô falando, assim, de O Eric como... era tóxico. O Eric era perigoso. Pura toxicidade. O Eric era um problema. E a gente, pelo menos, eu não sei se essa era a sua sensação, mas assim, eu gostava dele, era um dos meus personagens favoritos. Ao mesmo tempo que eu sentia isso... Ele era muito carismático. Muito. Ele era muito carismático, ele tinha um núcleo bacana, aquela amiga dele, cujo nome não me lembro. Inclusive, tem que rever True Blood mesmo, eu comecei a me dormir. Não é porque a série é ruim, gente, porque eu tô com sono. Mas tem que rever porque eu achava o Bill um chato. Nossa, ele porque era podre. Também vamos deixar claro aqui, talvez a essa altura quem acompanha o podcast já tenha entendido, eu tenho preguiça desse tipo, desse processo, desse negócio, do ficar olhando no meu olho, pega na minha mão, blá, 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 foda-se. Isso me cansa, mas a contrapartida dele, né, porque meio que o Eric estava ali para ser isso, aquele cara era um problema. Para mim, ele era um vilão, de fato, e aí, talvez, como The Vampire Diaries, cada um na sua forma, tinham problemas maiores. E o Eric vai ficando mais palatável, vamos falar assim. Uma excelente escolha de palavras, inclusive, porque ele homem é um espetáculo, todo mundo sabe disso. Aliás, essa família, né? Muito. Essa família é muito. Bom para eles. Mas é uma experiência que eu lembro disso, que True Blood já era chegada a uns personagens. Tinha muitos personagens confusos, né? Eu não sei se vocês se lembram. True Blood está disponível lá no HBO, mas era uma série em que o irmão mais novo, né, da protagonista, era um galinha sem tamanho, e uma das primeiras coisas os primeiros arcos desse cara, que era o irmão do protagonista, mocinha, e era um rapaz considerado bonzinho, era ele ter matado uma moça, talvez ter matado uma moça durante o sexo. De uma forma bem complicada. Esse era um dos caras legais da história. Mas eu acho que True Blood tratava os personagens como pessoas, aquele papo que a gente tem. Ninguém era muito... Nem bom, nem mal, né? Mas era uma série que, de vez em quando, tinha os personagens que eu queria chegar para trás, sabe?
Mas Cara, acho também que tinha série isso, sincera. você não torcia muito por ninguém, né? Eu não lembro de torcer. É isso, Lafayette. nossa, tá, Lafayette. É verdade. Mas eu não lembro, mesmo com a mocinha, eu não lembro de ter essa sensação da gente ficar. A gente era muito sobre a trama ser envolvente e os personagens serem interessantes Era, mais do assim. que a gente ficar investido em torcer para alguém conseguir alguma coisa de É fato, isso. sabe? Acho também. E era um universo gigantesco, né? É uma Uhum. pena que a coisa tenha desandado, mas como quase tudo, né? Uhum. Que leva muito tempo, leva muita fama, eventualmente muito dinheiro e muita paranoia dos produtores querendo ganhar Uhum. mais de tudo isso, eventualmente as coisas desandam. Mas era muito grande, né? Tinha muito personagem, tinha muita coisa para acontecer. Tinha muita gente, né? E boa parte das gentes que estavam ali não era só a história de Suki e do Bill, tinha Suki e Uhum. Bill, mas tinha todo um universo acontecendo ali, né? Desde isso, do irmão da protagonista, que tinha uma história dessa atrás dele, né? De pano de fundo, olha que loucura. E é isso, as coisas não eram tão preto e branco, e eu não me lembro mesmo de torcer, eu lembro de ficar muito incomodada com o Eric, eu lembro de várias vezes ser torcido para alguém pegar uma estaca, Uhum. mas falei assim, gente, chega desse homem, tá ruim isso, não tá bom, tá botando gente em perigo. Mas tá aí, esse era um antagonista extremamente carismático em vários sentidos. Tá aí, tá aí. Vampiros gostam, né, desse tipo de coisa. Acho que tem a coisa dos personagens sedutor, né? Tem a ver com. Tem a ver com essa coisa meio súcubo, né? Meio. Uhum. Eu tava aqui pensando, né? É engraçado que a gente consegue encontrar vários personagens masculinos com essa tendência, né? Mas se pensar rápido, assim, eu não consigo pensar em muitas personagens femininas assim. Eu acho que a gente não perdoa as mulheres tão fácil. A gente não perdoa as mulheres, né, amiga? Dois- Eu não tô é tão. achando. Eu sei que você não tá acompanhando, eu também parei de acompanhar, na verdade, mas assim. É claro que isso acontece em todo. É engraçado como isso acontece em todo Big Brother, mas nesse tá sintomático, justamente porque você tem o protagonista fofinho, boyzinho, por quem todo mundo torce, não é nada É, disso. Ele é um manipulador, filho da mãe, bastante abusivo com as pessoas lá dentro da casa e com o histórico de ter feito isso com a própria mulher antes, ter traído ela umas 16 vezes. E a mulher ter botado a boca no trombone, só que a publi falou mais alto, eles voltaram, pelo menos essa é a minha interpretação do que aconteceu, porque isso é um show de horrores aquilo ali. E aí foi pro Big Brother se limpar, beleza. Nas primeiras semanas, uma menina que de fato, a garota é arrogante, tudo bem? A menina entendeu? Ela diz que ficou independente financeiramente aos 13 anos ou algo assim. A tal da Jade Picon, sabe? Sabe quem é? Influenciadora. sei. Ela teve coleção com a Simple Organic. Marca Então, muito legal de skincare, gente. rolou a situação de ele era muito manipulador, abusivo desde o início. Ela ficou muito incomodada com a manipulaçãozinha que ele fez para ela dar o anjo para ele, e aí, misturado isso com ele não dar parabéns para ela direito, segundo ela. Quando ela ganhou o líder, ela falou, botou ele foi lá e botou ele no paredão, sendo que eles eram amiguinhos. E aí isso foi visto como uma grande traição, e ele virou o grande coitado, meio nova Juliette, do Big Brother. Juliette fez um negócio assim? Não. Juliette, de fato, qual é a questão? Por isso que eu falei que é um pouco pior, porque Juliette, de fato, independente de eu amar ela ou não, no caso, não muito, ela de fato teve um histórico na casa de perseguição e eu fico muito. Eu fico muito triste com o que rolou com a Carol Conká, porque ele claramente, eu já vi gente fazendo coisa pior, bem pior do que ela e saindo muito melhor da casa, a gente sabe por quê, Quem né? pode ser perdoado. A gente sabe exatamente quem pode ser perdoado. E aí, só que pelo menos o que me deixava menos mal nessa situação, é que ela de fato precisa de uma terapia, eu espero que ela esteja fazendo aí, eu tô feliz que a carreira dela tá voltando aos poucos, mas a oposição dela na casa era a Juliette, uma mulher também, entendeu? Então, assim, bem ou mal, não virou o que virou essa, que é o lance do cara, o cara manipulador virar o queridinho da nação e a mulher que botou ele no paredão sair e
sabe? Como se tivesse com a rejeição, nível quase Carol com K ali. Que loucura. Porque... A gente não perdoa as mulheres. Não. Tem uma série de coisas que elas não podem fazer. Não pode. Não, manipular é uma das principais delas, né? Porque vira femme fatale. Tudo isso que a gente falou Mas manipular é o quê também, né? No fim do dia. Porque compreenda, nesse caso dessa moça, eu tenho a impressão de que ela está num jogo, e não num bar. E tem-se um jogo aqui para ganhar. Tem um objetivo final. Não, mas ela nem manipulou ninguém, não. Então, amiga, então, assim, entendeu? Ela nem manipulou ninguém, não. Quem manipula direto é ele. É isso que eu tô falando, que se um cara faz isso, ele não pega o tipo de fama de femme fatale, escrota, etc., que mulheres pegam. Exatamente, não. É tira de lares. Mesmo ele tendo destruído 16 vezes o dele. E... né? Porque ele até fez uma música, porque a pessoa lucra em cima da própria de graça, não é mesmo? Fez uma música falando que ele corneou uma mulher 16 vezes. Uau. Bem, não era sobre isso que a gente estava falando, mas era só para, tipo... Ele ganha a jornadinha de redenção dele lá no BBB, entendeu? Ele não tem nada de carismático, mas como ele foi teoricamente injustiçado, né? Não sei porque que eu entrei nessa tangente. Eu acho que foi por causa dessa questão que você estava falando da mulher que não pode. A mulher não pode ser. Eu não conheço, né? Eu penso em Harley Quinn, mas ao mesmo tempo eu acho que ela é muito mais vilã, talvez, na sua existência. E hoje em dia ela é muito mais anti-heroína do que. Ela não faz nenhuma vilania, né? Hoje em dia. Ela tá salvando o dia, quase sempre. Eu acho que a animação tem momentos bem dúbios, mas muito honestos. Acho que é sempre muito claro que Harley é uma pessoa desequilibrada em busca do domínio de Gotham, que é ela e todo mundo, né? Para quem não sabe, bem-vindo aos DC Comics, os Detective Comics. Todo mundo quer Gotham City. Onde é que fica Gotham City? Não sei, mas todo mundo quer dominar, né? Tipo, a Nova York. Enfim, mas ela é o personagem mais recente, feminino, que eu vejo, claro, antagonista, nascida vilã, né? Mas que já ganhou seu arco de eu era assim porque enfim, tinha uma série de problemas, veio de um lar difícil, depois teve um boy abusivo, quem não sabe, o Coringa, extremamente abusivo, e agora ela está tentando viver uma vida nova, não como uma moça fofa. Não é o caso de Harley Quinn. Continua sendo uma desmiolada em busca do domínio de alguma coisa. Mas fica difícil pensar em outras, eu fico tentando pensar, e aí não sei se eu que estou olhando nos lugares errados, né? Mas não vem rápido, né? Quando a gente pensa no antagonista carismático, vem uma listinha de uns 5, assim, rapidinho, no masculino. Rapidinho aparece. Mas as femininas, ó, só para ver a gente passar pano para mulher assim, minha nossa. Né? Não passa, geralmente não. Não geralmente passa mesmo, não. Não é bem assim, tô aqui sentada pensando, não tô conseguindo chegar, sabe, nessas outras referências de mulheres que se encaixem aí, por favor, digam aí, quem estiver no YouTube, nos comentários. A gente não está conseguindo pensar agora, mas pode ser que vocês consigam. Certamente tem aí. Mas não é... Cara, mas até porque... Eu tô tentando lembrar, mas esse lugar... Eu tô falando muito isso, usando muito essa expressão. Essa coisa do carisma, da ironia e sarcasmo não é geralmente vista com bons olhos para mulheres, né? Não tem a mesma... isso. Conhece a Bette Davis? Inclusive é visto com um certo sinal de que boa coisa não é, né? Então... ácida, venenosa, dificilmente, pelo menos eu não lembro de situações que as pessoas gostaram mais de mim por conta do meu sarcasmo. Geralmente eu fui tida como... Amigo, hoje em dia as pessoas gostam do seu sarcasmo. Talvez na adolescência fosse mais difícil, porque não tinha muitas referências. É um lance de, assim, é um certo tipo de pessoa gosta do meu sarcasmo, entendeu? Eu acho que... Não, falando sério, tem
É isso, é um certo tipo de gente que curte essa vibe, mas não... Dependendo da roda que eu tô, eu sei que eu tenho que ficar quieta, porque todas as vezes que eu me solto um pouquinho, os olhares não são muito agradáveis, entendeu? Isso é muito interessante, como a gente não consegue ainda entender que esse outro ser humano também é passível de ser gente, né? Falo a gente porque a gente está aqui, a gente faz parte da sociedade, a gente está nascida, born and raised, essa porra. É a gente mesmo. Mas... Nossa, eu não consigo pensar em ninguém. Tô aqui sentado em Game of Thrones, pensando, e não tá vindo. Pode ser que eu esteja perdendo alguém assim muito interessante, não tô falando. E aí, quando eu digo isso, eu não tô falando da Edna Moda, sabe? Que era super assim, super quirky. Gente, Edna Moda, os incríveis, tá? Aí tinha a Edna Moda que fazia as roupas dos super-heróis. E ela dava várias tiradas e... Mas aí ela que tava ali a era... serviço dela, mas era tipo, não é isso, Ela entendeu? não Ela é o era uma livre cômico, antagonista, exatamente, ela era Exato. livre cômico. Ela tinha um papel de... é outra coisa. Nem coadjuvante ali, né? Era uma coisa assim, Não. bem sub do Total sub. acessório, total acessório. É fantástico, a gente adora, né? Inesquecível. Mas são duas personagens femininas nos Incríveis. Viajei aqui agora, tá? Mas essa e a esposa do Homem de Gelo, que são a mulher do Homem de Gelo lá, do cara que gela as coisas. Dos Incríveis, a gente nunca vê aquela mulher, mas ela a gente só ouve a voz dela, ela fala coisas incríveis. Ela fala umas 2 ou 3 vezes. Isso A é uma gente não, coisa... a gente tem a chance de vê-la, tá ligado? Isso, inclusive, eu estava aqui pensando, lembrando La Casa de Papel, que tem a... Gente, qual é o nome dela? Nairobi. Que ela nem é nem irônica nem sarcástica, ela é cômica, né? Tipo, mulheres podem ser alívio cômico, mas também elas nunca são associadas com ser atraentes quando elas são alívio cômico. Tem isso também. Que é uma coisa bonita, não que... pode dar tiradinha. Total, não pode, não pode. Ou você é engraçada ou você é bonita, porque se você é bonita, você não precisa ser engraçada, né? Escolha. Sempre que vem a cabeça, assim, dentro do Thor mesmo, tem aquela moça que a gente gosta, Valkyria, mas ela não é antagonista. Valkyria não é antagonista. Ela não é. Se ela é muito rápido, né? Ela pega ele lá do lixão, ela literalmente resgata o cara. Então, assim, eu não tenho para dar referência para dar nesse momento, sorry. A única coisa que, tipo, eu acho que é dada é aquilo que a gente já falou aqui das mulheres fortes, assim. Se ela é B10, tem uma certa coisa da antagonista B10, assim, que rola, né? Rola essa coisa mas ainda assim não rola passação de pano. Rola ela é foda, né? Mas ainda isso. assim eu quero que ela morra no final, ou vá presa, ou... As camadas das coisas para as mulheres é muito difícil, né? Eu não sei... Eu não sei dizer. Acho que a gente tem... House of Cards tem um relacionamento curioso, né? Que a gente tem Claire, que é a esposa do Kevin Spacey, né? Que é a esposa do protagonista. E para quem lembra, House of Cards tem lá na Netflix, né? Era um das primeiras superproduções dele. Já acabou tem tempo, já começou tem tempo, já acabou tem tempo. Mas tinha uma experiência de... Ela era uma esposa dedicada, ele marido dedicado também. Você tinha uma coisa de tentativa de igualdade, né, em sentimentos, em ações entre os dois, de vez em quando desequilibrava, lógico, até o negócio desandar totalmente, em vários sentidos, com referência a essa série. Mas eu acho que ela foi antagonista dele em vários momentos. Mas uma dificuldade que eu tinha é que aquela não era uma personagem carismática, a Claire. Ela não tinha... Ela era fria, né? Ela era uma Ice Queen total. E era uma pena, porque o personagem do Kevin Spacey era glorioso. O personagem dele, tá, gente? Porque foi mais um para minha lista de O Mundo Tá Perdido. Perdido! Foi um dos dias mais tristes da minha vida. Até hoje, quando eu tive aquela notícia. Mas ele era muito carismático. Ele era o protagonista do negócio. Mas ele era muito carismático e aquela mulher dele era, assim, uma distância. Ela era uma força a ser reconhecida, é isso. Mas não tinha carisma, né? Que coisa chata. Eu vou sair desse episódio sem outra ref. Foi mal, people.
Só tenho Harley Quinn para vocês. Harley Quinn preenchendo todas as cotas de possibilidade que as mulheres podem. Um personagem pode ou não no personagem, coitada. Deve ser Cara, duro ser um leão. tô lembrando aqui da Miranda, do Diabo Veste Prada, que ela seria um pouco isso, mas ela não, mesmo tendo a gente vendo a motivação para ela, é quase uma coisa. Ah, gatinha apareceu. Tá ouvindo o miadinho dela? Muito triste. Que eu tava falando? Ah, sim, ela tem uma coisa, mas é muito Ice Queen também. E mesmo a gente descobrindo a motivação dela, todo esse processo que a gente falou, né, das características para a gente tornar o antagonista atraente para o público, ela fica muito mais na coisa do fascinante, ponto, porque ainda assim a gente sente mais pena dela do que empatia. É uma coisa muito a mulher sozinha, sabe, que trocou a vida por trabalho. Poxa, coitada dela. É uma coisa muito. Eu acho até meio assim. É um péssimo. sentimento estranho que a gente tem por esse personagem, né? Que é um personagem incrível. Você queria levar um coice dela, dá essa sensação. Você queria levar. De vez em quando você tem aquela impressão que você gostaria de ter levado esse coice que ela deu em alguém. Mas ao mesmo tempo você sente uma pena, né? É um negócio estranho pra cacete. E que é a mesma pena. Eu não sei se você tem essa sensação, mas eu tenho a sensação de que eu ouvi a vida inteira, quando a professora era meio escrota, era sempre assim, porque não é bem comida, né? É solitária, ficou pra tia, mal amada. Mal amada, era isso. Mal amada. Agora, professora escrota eu nunca ouvi um ai. É muito engraçado, né? O professor antagonista também não recebe. Ele nunca precisava ser bem amado, né? Nunca precisava ser bem comido. Ele era escroto e essa era a natureza do cargo dele. E ele simplesmente podia ser. Não tinha uma justificativa necessária, era só o que era. Mas é isso. Ai, amiga, já virou. Eu acho engraçado que a gente começa achando que a gente vai fazer um episódio, quando a gente vê, a gente tá num rant de como essa sociedade é escrota com as mulheres. Gente, leva, cara. Desculpa, mas é difícil, sabe? Ai. É isso, eu sinto dizer que é difícil. E é claro que a gente sempre pode seguir num certo ritmo, né? Numa certa linha de pensamento, mas é difícil. Para mim, pelo menos, é difícil. Eu sempre paro para pensar, mas e as fulanas? E os fulanos? Lúcifer tinha uma amiga, mas ela não era antagonista, né? Aquela menina que é amiga dele. Aquela amiga... Sabe quem é? Ele tem um demônio que veio com ele. A demoniazinha. Ela veio com ele lá. Eu acho que era para ela ser uma sidekick, mas ela depois segue a vida dela. Segue, mas ela também não. Ela sempre não é finge. antagonista. Ela não é. Ela sempre acaba ajudando todo mundo. Ela sempre. É porque ela tem essa vibe, não gosta de ninguém, sou um demônio. Mas acaba que ela. Inclusive, ela tem um arco de redenção. Não é nem redenção, mas assim, um arco de a gente entendendo assim, por que ela é assim, etc. Porque eu acho muito doido quando fazem isso com demônio, mas. Mas tem lá o arquinho dela que eu acho super válido, mas ela é isso, ela não. Em nenhum momento, ela no máximo era uma sidekick interessante, sabe? Tinha um alívio cômico nela ser tão odeia humanos, assim, sabe? Ela nunca foi de fato antagonista de ninguém. Ela não é um antagonista. Gente, não tem uma antagonista que venha na minha cabeça. Tem personagens engraçadas, interessantes, né? Que tenham boas tiradas, que tenham em algum momento uma situação antagônica, mas uma nascida antagonista não tá vindo. Nossa, não tá vindo mesmo. A vida é isso. Amiga, que triste. Bem, gente, se vocês lembrarem, então, contem pra gente nos comentários e vamos pra saideira, amiga. Antes da gente ficar mais deprimida ainda com essa, com essa circunstância. Qual é essa saideira, amiga? Então, eu tô muito sem saideira hoje, porque eu não tenho saideira honesta para dar, então vou dar uma saideira safada aqui, só para constar, que é X-Men First Class, por um motivo simples. Um dos meus antagonistas preferidos é o Magneto, ele é antagonista, eu acho que de nascença.
acho que é um dos antagonistas que a gente mais passou pano na história dos quadrinhos, em todos os sentidos possíveis. Desde, de repente, não, mas ele era mal assim porque ele estava no campo de concentração. Não, mas ele ficou mal assim porque um dia deram um tiro na esposa dele e mataram a filha dele. Não, mas ele... Amado, tome jeito. E o X-Men First Class, eu acho que é o melhor filme do X-Men de uma forma geral. Aceitem isso como quiserem, tá tudo bem. Whatever. Mas de toda aquela coisa, né, do grupo junto, vamos deixar Logan quietinho, também é ótimo. Acho que é um dos melhores filmes e acho que é bacana. Eu gosto de ver o antes, né? E o First Class tem esse momento do como é que o cara virou aquele antagonista que a gente conhece. Eu gosto do antes, é um antes legal. E é isso. É safada essa, mas é que ela tem para hoje. A minha, eu nem sei se a gente já falou dela aqui se já dei de saideira, me desculpem, mas é Uma Amiga Genial, que é a série adaptação da Helena Ferrante. Eu não vou falar do livro porque não li ainda, pretendo. Mas, cara, ela é uma coisa muito doida de que todas as personagens são extremamente humanas e tem coisas muito podres e muito boas ao mesmo tempo, então tem gente que não tem nada de bom, mas assim, não tem nenhum antagonista, e inclusive nem a protagonista, a gente não consegue passar pano para ninguém em absolutamente nenhum momento. E ao mesmo tempo que é uma série, eu tô maratonando e tô sabendo que eu vou ter consequências disso, porque ela é muito pesada. Mas é Uma Amiga Genial ou é uma amiga? Eu acho que é Uma Amiga Genial. Mas você botando amiga na HBO, vai aparecer. É A Amiga Genial, isso. A Amiga Genial. Vale. A própria amiga, né? É uma super ultra antagonista feminina. E, cara, eu fico... É uma coisa que dá tristeza, mas ao mesmo tempo fico muito feliz que esse tipo de relação seja retratado de forma tão crua, assim, porque muitos dos pensamentos que rolam nessa dinâmica de amizade eu já tive na vida e são pensamentos muito estimulados, né, por essa coisa de competição feminina que a gente passa, assim, então faz sentido, mas não são só essas personagens, né, a própria protagonista, ela é muito merda, muitas vezes, assim, você fala assim, cara, amiga, não, só não, sabe, mas é ótimo, eu adoro isso, não sei, bem, fica aí de dica, é uma, não sei, é um tipo de coisa que eu vou começar a estudar porque eu gostei dessa vibe de antagonista, que até quem é carismático, você não consegue, não dá para passar pano para ninguém, sabe, assim. Isso é muito legal, eu acho. Isso eu achei muito bom, porque ao mesmo tempo que você entende todo mundo, você consegue empatizar com quase todo, não, com todos os personagens você consegue empatizar de alguma forma, porque as motivações de todo mundo é apresentado o tempo todo e todo mundo é muito sofrido e muito fodido, mas ao mesmo tempo não dá, entendeu? É muito bom, muito bom. E é isso. É isso. É isso. Gostei. Vai ver, amiga? Vou. Tá bom. Depois você me diz o que você achou. Então é isso, gente. Beijo. Cruz, tchau. E comentem, por favor. Eu queria muita opinião de vocês sobre esse assunto. Eu sei que vocês sempre deixam a gente no vácuo, mesmo quando vocês assistem, mas, por favor, comentem. Eu quero muitas opiniões. É real, gente. A gente tem que conversar e saber o que as pessoas querem. Senão a gente vai continuar fazendo o que a gente quer. E tá tudo bem também, por mim tá tudo certo. Mas quem te vê, a gente papeia. Pode ser uma democracia. Se vocês quiserem, eu abro pra democracia isso aqui. Mas, então é isso, gente. Beijão, tchau, tchau. Até a próxima.